E o capítulo 13, na maioria das Bíblias não tem título. Em uma das minhas, e pelo que eu estou percebendo, é sempre na Bíblia a Mensagem, aparece um título que diz assim: Ande com os sábios. Então, o capítulo 13, ele vai falar muito sobre aquela frase comum aí, né, falada desde sempre por nossos pais, e é um jargão já, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Mas vamos analisar até hoje. No devocional eu coloquei o versículo chave desse capítulo e coloquei lá no final. Por quê que eu coloquei isso? Porque por muitas vezes a gente fica só naquela questão do cuidado com quem tu anda, cuidado das mesas com quem tu senta, que nós vamos ver no capítulo agora, e nunca nos colocamos no lugar de nos tornarmos um termostato do ambiente. Então nós precisamos sim sermos curados, sermos transformados, aprofundarmos as nossas raízes, firmarmos elas em Deus, até que não importe mais, até que nada mais importe do que venha na sua vida, você ficará firme em Jesus. Você vai poder, pode ser que você vá se curvar até o chão em certas circunstâncias, mas você não vai ser arrancada, suas raízes não vão ser arrancadas de Jesus Cristo. Quando você estiver desta forma, você pode voltar sim a outros lugares e ser um termostato daquele lugar e poder levar o mesmo que você recebeu. Mas enfim, vamos lá. Provérbios 13 fala sobre ande com os sábios. É uma parte da sua vida que precisa ser vigiada. Precisamos sim fazer o ID, buscar, resgatar, e também precisamos do equilíbrio de andar com pessoas sábias, que nos colocam em equilíbrio, que nos lembram quem somos em Deus, que nos ativam a identidade que temos em Deus, para que não sejamos contaminados pelas coisas deste mundo. E como fala para andar com os sábios, a gente já aprendeu sobre esta pessoa, mas vamos relembrar um pouquinho? Quem é o sábio? Aqueles que temem a Deus. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Também já aprendemos, mas vamos rever aqui. É honrar a Deus e reconhecer a sua soberania. Isso é temer a Deus. São pessoas ensináveis e principalmente que vivem segundo os princípios de Deus. Elas não se amoldam às coisas deste mundo, mas elas vivem segundo os princípios de Deus. E o que são os princípios? São leis espirituais e morais que refletem o caráter de Deus. A nossa forma de viver, meu querido e minha querida, tem refletido o caráter de Deus? Como filhos dos nossos pais terrenos, nós refletimos o caráter dos nossos pais? Ou será que na nossa adolescência, no tempo da imaturidade, nós refletimos ao contrário? Quem sabe refletimos ao contrário do caráter dos nossos pais. Já falei isso aqui, né? Que às vezes eu escuto assim, criança mal educada. É um adolescente mal educado. Por vezes é mal aprendido, é um mal aprendiz, mas não foi um mal educado. Os pais colocaram os princípios, ensinaram a verdade, ensinaram o caminho da retidão, mas o aprendiz escolheu fazer ao contrário. Então nós temos sido ensinados pelo Senhor. Nós temos sido aqui ensinados na palavra que você tem o seu tempo com o Senhor, o Espírito Santo tem ministrado a você no seu tempo de secreto, o Senhor tem ministrado aos nossos corações durante as lives de Provérbios, o Senhor tem ministrado a nós durante o Café com Propósito no estudo do livro de Esther, o Senhor tem nos ensinado.
e nós temos refletido o caráter de Deus? Eles que precisam governar a nossa vida. Então não são apenas regras, presta atenção, não adianta ter um monte de regras, mas fundamentos que produzem vida, ordem e justiça enquanto vivemos. Esse precisa ser o fundamento. O caráter de Deus precisa ser o fundamento para nós. Então, sendo assim, fica mais tranquilo para vocês distinguir quem é o sábio que você precisa andar. Ele não é aquele que se diz ser sábio, mas aquele que vive como um sábio. E como distinguir? Vive e reflete o quê? O caráter de Deus. E normalmente eu coloquei aqui, aquele que vive como, ele por muitas vezes não se vê como sábio. Por quê? Porque ele está sempre se colocando como alguém que precisa humilhar-se, alguém que precisa arrepender-se. Ele está sempre nesse lugar que você olha e diz, nossa, não é para tanto assim. Porque ele está se colocando sempre no lugar de humildade, reconhecendo que Deus é soberano, que Deus pode todas as coisas, que ele não pode nada. Então ele está sempre num caminho também de arrependimento, de reconhecimento da sua dependência de Deus, sabendo que ele tem um Pai e que ele precisa estar vivendo segundo os princípios do seu Pai. Já o tolo, ele acha que já chegou lá. Ele já acha que já chegou, que já é perfeito, que sabe tudo que está fazendo, que não precisa se humilhar, que não precisa se arrepender, que é o dono da verdade. Então você já consegue identificar assim. E como os últimos capítulos sempre têm um contraste, né, desde do 10, aqui no 13 também. E qual é o contraste aqui? Entre a sabedoria e a insensatez. Entre a disciplina e a rebeldia. E entre a justiça e a impiedade. E no versículo 1, ele já começa falando sobre aquele filho que Salomão trouxe instrução até o capítulo 9. Até o capítulo 9, a sabedoria se apresentou ao filho que Salomão estava instruindo. A sabedoria foi apresentada, foi mostrada quem ela é, como ela se comporta, que forma ela vive. E aí no capítulo 9 foi dado uma decisão. Foi dito assim, ó, agora chegou o tempo de decisão. Aonde você vai morar? Na casa da sabedoria ou na casa da insensatez? E começa o capítulo falando sobre esse filho. Que o filho que for sábio, ele vai ouvir as instruções que foram dadas. Mas o que for tolo vai viver a vida do seu jeito, vai rejeitar e vai viver como bem entender. E também vai colher as suas consequências. E esse filho sábio, ele possui uma habilidade, que é o quê? Ele tem uma habilidade para viver segundo os caminhos de Deus, não apenas a inteligência. Então, o sábio, ele tem a habilidade de viver os caminhos de Deus, ele não tem apenas inteligência. Então, entre ser sábio e inteligente, escolha ser sábio. E aí eu trouxe a diferença, né? Claro que eu fui buscar a raiz das duas palavras, para saber o que é ser sábio e o que é ser inteligente. Vamos lá então, inteligente, ele vem do latim intelligere. E quem souber falar melhor, depois me ensina. Inter é entre. São a junção de duas palavras. Legere é escolher, ler, discernir. E no hebraico, a origem é biná. Lembra? Provérbios foi escrito no hebraico. Por isso é importante a gente ter essa raiz da palavra. E que significa discernimento mental. Então, o sentido da raiz de biná é bin, que coloca assim, ó, separar entre coisas. Então, alguém que tem biná entende situações. Não é só inteligente.
ele entende situações, ele percebe nuances e ele tem discernimento mental. Mas o inteligente, que separa as coisas, percebe as nuances, tem discernimento mental, ele escolhe, ele lê, ele discerne. Esse inteligente não significa automaticamente que ele viverá corretamente por essa inteligência. Não significa que ele vai viver corretamente. Já o sábio, ele vem da origem do latim sapere, que é o quê? Ter sabor, sentir gosto. Olha que interessante. Discernir pelo paladar. E daqui vem a ideia de alguém que sabe discernir entre o que é bom e o que não é bom. Por quê? Porque a origem vem justamente de discernir pelo paladar. Então, ele é aquele que discerniu a vida, aprendeu a escolher o que é correto e vive de acordo com os princípios verdadeiros. Por que a dificuldade de ser sábio nos dias de hoje? Porque a verdade passou a ser o quê? Relativa. A verdade é relativa, depende. Não, meu querido e minha querida. Com princípios verdadeiros que venham do caráter de Deus. Se lá no princípio fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o caráter de Deus foi impresso em nós. Com o pecado foi corrompido esse caráter em nós. Então agora estamos voltando à essência. A partir de Jesus Cristo, nós recebemos a nova criatura. Nascemos em Cristo Jesus novamente. Esse caráter de Deus volta para nós. Precisamos viver segundo o caráter de Deus. Por isso que a Bíblia diz renovar a mente, porque a nossa mente vai precisar ser renovada pela palavra para poder tomar as decisões corretas segundo os princípios de Deus. Então, está ligado ao modo de viver e não somente ao modo de pensar. Não adianta eu pensar corretamente e viver de forma errada. Não, eu penso e eu vivo os princípios da palavra. No hebraico, significa chokmah, que é habilidade para viver, discernir prático e capacidade de aplicar a verdade na vida. Lindo, né? Capacidade de aplicar a verdade na vida. Então, uma frase que resume isso: o inteligente sabe muitas coisas. O sábio sabe o que fazer com aquilo que sabe. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso presta bem atenção nessa frase. A verdadeira sabedoria começa quando o conhecimento se submete a Deus. Aí vem a palavra aqui, submissão. Quando o seu conhecimento, todo que você tem, tudo que você se submete a Deus, então a verdadeira sabedoria começa. Enquanto você estiver com o seu eu, com o seu conhecimento, com a sua verdade, ainda não começou a ser sábio. Por quê? Porque o seu conhecimento, seu eu, o seu, ainda não se submeteu a Deus. Ele precisa submeter-se a Deus. E o versículo 1, o resumo é: o sábio não é o que nunca erra, mas o que aceita ser ajustado. Até o capítulo 9 falou muito sobre, Provérbios começa falando sobre alinhar as nossas veredas. Alinhar as nossas veredas é o nosso dia a dia, ter consertos no nosso dia a dia.
submetermos a Deus o conhecimento todo dia. Submeter, Senhor, esse conhecimento. Ele está de acordo com o caráter de Deus? Ele está de acordo com os teus princípios? Porque, meu querido e minha querida, se não estiver de acordo, não é para você e para mim. Não é para nós que nascemos de novo e vivemos o caráter e os princípios de Deus. E cada dia mais, presta bem atenção, cada dia mais vai ser mais desafiador vivermos os princípios de Deus. Porque cada vez mais o mundo está andando na contramão de Deus. Então você estará assim, nadando contra a maré, andando no contrário da multidão. Isso precisa o quê? Você já andou? Já experimentou? Tá todo mundo indo, você tá vindo? Como que é? Precisa de esforço para você continuar. Mas deixa eu falar para você. Jesus Cristo morreu na cruz e liberou lá, e nos colocou como filhos, e nos deu um ajudador. Então hoje esse esforço, essa força não vem de você, vem do Espírito Santo que abre os caminhos. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, Ele está abrindo os caminhos para você permanecer com Ele. Você só não pode perder o foco e submeter a Deus tudo que chegar a você. Depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo, vai falar de novo sobre o que? Guardar a nossa boca. E essa palavra guardar, se você for olhar ela no seu original, também significa vigiar como um sentinela. O que? Sua alma e o seu interior. Porque falou no 12 que tudo que está em seu interior em um momento vai vir para fora. Então as palavras, elas guardam ou destroem a nossa vida interior. Então esse guardar é realmente colocar um sentinela para estar vigiando as nossas emoções, a nossa alma, o que está dentro de nós. Então, orar e pedir para que Deus coloque um guarda na nossa boca é maravilhoso, porque não vamos falar palavras que vão destruir o nosso interior. Porque às vezes no impulso falamos o que não devíamos falar. Então, ore para que Deus coloque um guarda em sua boca. Assim como coloque sentinela em seu interior. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, né? Onde estão seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Por isso que nós não podemos deixar os sentimentos crescer dentro de nós, sem colocá-los diante de Deus, sem dar um destino a eles. Precisamos dizer, Senhor, nos ajuda, me ajuda, Espírito Santo. Eu tenho orado muito, dito, Espírito Santo, dá destino às minhas emoções. Muda a minha forma de pensar, como essa nova criatura que eu sou em ti. Meu querido e minha querida, quantos anos você ficou pensando da forma que a vida conduziu você? Por quantos anos? O seu cérebro pensou conforme a vida conduziu você. Sobre os medos, sobre os traumas, sobre as rejeições, as dores e as feridas da sua vida. E o seu pensamento foi sendo formado em cima disso. A partir do momento que você nasce de novo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você nasce do sangue de Cristo, você é nova criatura. A sua descendência é de Deus agora. Então a forma de pensar também precisa passar pela transformação. A transformação da vossa mente, diz a palavra. Então nós precisamos sim vigiar a forma com que estamos pensando. E nesse momento, o pensamento, quando ele chega, eu preciso pensar, essa forma de pensar está sendo da velha pessoa, a velha Giovana que está pensando aqui, em cima das suas feridas, das suas dores, do seu passado? Ou está na mente de Cristo, que é uma mente sã, com uma descendência da família de Deus? Então, colocar um sentinela.
em nosso interior, em nossa boca. Amém? Tá tudo bem por aí? Você tá bem? Você tá pensando aí, nossa, quantas vezes os meus pensamentos foram direcionados pelo que eu vivi e não pela nova vida em Cristo que eu tenho hoje. Quantas vezes você deu asas para pensamentos? Quantas vezes você deixou pensamentos fazer morada em seu interior? Pensamentos que vieram dos traumas, das dores e das feridas. Sendo que hoje, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Por isso que precisamos orar e dizer, Deus, dá-nos a mente de Cristo. É porque a Bíblia diz, levando todo pensamento cativo a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha uma mente sã. Uma mente como filho de Deus, que é o que eu e você somos após Jesus Cristo. Filhos de Deus. Isso mesmo, Ju, em Romanos 12 fala sobre a renovação da nossa mente, de pensarmos com a mente de Cristo. E do 7 ao 9 fala sobre a realidade e a aparência. Tema bom esse, né? Dava para ficar muito tempo só nesse. O que é realidade e o que é só aparência. E por vezes nós ligamos isso somente a questões financeiras, né? Porque se você for ler lá do 7 ao 9, ele fala muito e a linguagem que traz aqui te leva a pensar muito nas questões financeiras, né? Na minha diz assim, ó, alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza, e ali vai falando, né? Sobre isso. E talvez você leve só para esse lado financeiro. Porém, parecer próspero pode ser a aparência total, exibindo status, poder e riqueza. Mas, na verdade, alguns estão vazios. Ostentam tudo isso, mas em seu interior estão vazios. Muitos estão vazios até financeiramente, porque está tendo só a aparência, mas financeiramente também está vazio, também não tem. Ou está financeiramente mesmo vazio, ou espiritualmente morto, sem caráter. Outros, isso colocando aqui, né? Então, uns parecem toda a pompa, mas estão vazios. Vazios muitas vezes de dinheiro, vazios espiritualmente, vazios emocionalmente e sem nenhum tipo de caráter. Outros parecem simples, até pobres financeiramente, mas possuem riquezas verdadeiras. É isso que está dizendo aqui do 7 ao 9. Porque conduzem o que? A vida. Então, quando você falar em prosperidade, observe para onde tem conduzido a vida que aquela pessoa está vivendo. Para onde? Para a vida ou para a morte? Aquela aparência toda está conduzindo a uma vida de bênçãos, a uma vida de real prosperidade, de paz, de alegria, de comunhão? Ou está conduzindo à destruição? Então, aqui diz que muitas vezes quem não tem tanta aparência é simples, às vezes até aparência de pobre, possui riquezas que conduzem a vida como sabedoria, paz, caráter e favor de Deus e recursos que não precisam ser ostentados. Muitos vivem tudo isso e não precisam ostentar o que têm, porque estão completos e inteiros em sabedoria, em paz, em alegria, com caráter, e preferem até não mostrar o que têm. Mas nós vivemos numa época em que, até conversei quinta-feira com uma pessoa, ela estava falando agora, tudo é venda, tudo é venda. Né? Pode ficar na live que nós não vamos te vender nada no final. Pode assistir o Café com Propósito, nós não vamos te vender nada no final. Porque tudo está terminando em venda de alguma coisa.
Está vendendo alguma coisa. Então, muitas vezes para atrair para a venda, precisa mostrar que o que se está fazendo está dando muito resultado financeiro. E aí, por vezes, se você começar a participar da vida de algumas pessoas, você vê que há um vazio imenso e que aquilo tudo é só aparência, não é realidade. Há famílias por trás sendo destruídas, há casamento sendo destruído, há filhos perdidos, há filhos abandonados. Então, aqui fala muito sobre aparência e realidade. Há caráter totalmente destruído, ou seja, não tem mais caráter. Então, toda a aparência termina porque o caráter foi embora, não tem mais caráter. Aí eu coloquei aqui, né, que não precisam ostentar, são completos e inteiros, não necessariamente outros precisam saber o que a pessoa tem. Também demonstra, do 7 ao 9, que riqueza pode proteger, mas também pode trazer prisões e perigos. Você precisa ter a consciência disso ao desejar o que você deseja. Em uma das pregações do pastor Luciano Subirá sobre o livro que ele escreveu, Até que Nada Mais Importe, é muito interessante porque ele fala sobre isso. Tantos anos que ele quis o que ele queria, ele e a esposa, e quando chegou o tempo de poder ter o que queria, já não queria mais, porque já não fazia mais sentido aquilo. Então, eu coloquei aqui, ó, tenha consciência do que você está desejando, por que você está desejando, para que você está desejando. Você deseja e a gente vê tantos exemplos de pessoas que, casais, porque a gente, né, trata muito com famílias, com casais que sonham, projetam o seu início de namoro, de noivado, de casamento, cheio de projetos, cheio de sonhos, desejam muitas coisas. Quando chega ao desejo, não tem mais a família. Então, para que desejou? Para que desejou construir tanto se quando chegou ao desejo realizado, não tem mais família para usufruir? Era melhor não ter nada e estar usufruindo da família, da companhia da família. Então você precisa ter consciência do que você deseja, o que deseja. Para onde vai levar você nesse desejo? Qual o projeto desses desejos depois que eles forem alcançados? É a família estar junto? É a família usufruir junto? É continuar a família tendo paz, harmonia, unidade, comunhão? Por isso que o Salmo 139 e outros salmos de Davi, ele diz, Senhor, sonda o meu coração. Ah, meu querido e minha querida, quanto nós temos que fazer essa oração e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Vê o que tem realmente lá dentro. Vê realmente o que está lá e me mostra. E por isso que orar pela vontade de Deus para nós é essencial. Porque por vezes o nosso coração é enganoso. E o que nós tanto desejamos será o início da nossa morte. Será o início da destruição da nossa família. E eu já disse aqui, né? Ou eu disse no café, já não vou me lembrar. Se você decidir ser uma ilha, viver sozinho, ok. Mas se você escolheu ter uma família, hoje o que é mais importante para você é a sua família. Porque para Deus foi o mais importante, foi a primeira instituição que ele criou, foi a família. Então a família, quando escolhemos ter uma família, a família passa a ser a prioridade. A unidade, a comunhão com a família. Aí também fala sobre um destino espiritual. Fala sobre a luz do justo e a lâmpada do ímpio. A luz do justo é vida, alegria, direção e favor de Deus. Cresce e ilumina. A lâmpada do ímpio é uma vida que parece brilhar por um tempo, mas é temporária e acaba apagando. Você já viveu isso? Você já viu alguém viver isso?
que a lâmpada do ímpio, quem é o ímpio? Já estudamos o ímpio aqui, eu não vou trazer agora. Você volta nas lives aí, em uma delas nós explicamos quem é o ímpio. Né? Aquele que já recebeu os princípios, já conheceu, mas escolheu viver ao contrário. Então parece brilhar por um tempo, mas é temporária e acaba apagando. A prosperidade do justo é duradoura e enquanto a do ímpio é passageira. Eu também já falei isso aqui. Por muitas vezes, nos momentos que meu marido e eu estamos nos nossos momentos, a gente tem tido muitos momentos nós dois, a gente fala, como é maravilhoso viver o descanso do Senhor. Temos tudo? Não, mas não mesmo. Realizamos todos os seus projetos? Não mesmo. Mas a paz, a comunhão e o descanso que temos no Senhor, isso não tem preço. É imensurável. E todas as vezes que oramos juntos, eu até comentei com alguém, quando o meu marido está orando e ora por essa parte, toda vez ele chora disso. Porque o meu marido foi muito fazedor, muito meu esforço. Depende só de mim. Então, e eu também. Então, nós dois sabemos o quanto é maravilhoso descansar em Deus. Em nossos projetos, em nossos desejos, em nossos anseios, descansar em Deus. Ter paz, ter harmonia, ter comunhão é maravilhoso. É saber que Deus está à frente de todas as coisas. Deus está conduzindo e cuidando, que realmente hoje temos um Pai. Quando nós conseguimos nos colocar num lugar de filhos, nós começamos a ter essa paz, essa comunhão com Deus, esse descanso. Então hoje, quando eu sentei aqui, meus queridos, para vocês parece muito natural estar aqui na live. Mas papai sabe que não é. E quem está perto de mim sabe o quanto não é, o quanto é desafiador. Mas todas as vezes que eu me coloco nesse lugar, eu digo, Senhor, nada sobre mim, me esvazia de mim, porque eu estou aqui só pelo teu reino, só por causa de ti, do teu nome. Então, que toda palavra seja traduzida, que não vejam a mim, mas vejam a ti. Então, toda vez que eu sento, seja aqui na live, seja lá no nosso grupo de Estudando a Palavra, eu digo, Senhor, me esvazie de mim. E eu descanso no Senhor. Porque se não fosse dessa forma, eu não estaria aqui e eu não viria. Deus nos ensina que a realidade espiritual é mais importante que as aparências. Então, o que precisa estar claro para você? Seu relacionamento com Deus. Como Deus te vê. Como você está com seu Pai. Como está o seu interior diante do Pai. A riqueza está, eu coloquei aqui, ó, em uma vida alinhada com Deus. É uma vida alinhada com Deus. Então, a riqueza está em uma vida o quê? Alinhada com Deus. Apocalipse 3:17, Jesus denuncia exatamente isso. Vamos lá ver? Vamos lá? Eu não coloquei aqui. Apocalipse 3:17. O que que diz? Está falando, é uma carta escrita para a igreja de Laodiceia. Então, se você for lá ver o Apocalipse, tem 7 cartas para 7 igrejas. Cada igreja representa um tipo de pessoa. E olha o que ele fala para esse tipo de pessoa. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha como Deus vê isso tudo aqui. Porque por vezes está cheio de coisas dessa terra, mas o caráter foi embora,
O amor foi embora, virou frio, calculista, materialista, orgulhoso, soberbo, ninguém mais importa. Então, Apocalipse 13:17 nos adverte sobre isso. Não inverta minhas palavras, não há problema nenhum em ser próspero financeiramente, desde que o seu interior não seja corrompido por isso, que o seu amor não esteja nisso, que Deus continue sendo o primeiro, o centro, o principal. Às vezes parece-me que realmente gostamos de nos enganar. A nós mesmos eu coloquei aqui, porque a Bíblia sempre foi clara. A Bíblia sempre falou sobre o coração ser enganoso, sobre não estar com o coração nas coisas dessa terra. A Bíblia sempre nos advertiu, mas é interessante como nós caminhamos e lentamente, quando vemos, estamos corrompidos. Por isso que todos os dias precisamos fazer um retorno. Precisamos ver se o sentinela ali, colocar o sentinela em nosso interior, pedir para Deus vasculhar e nós mesmos olharmos. Você sabe quando você está começando a corromper-se. Você sabe, o Espírito Santo, você que já aceitou Jesus, tem o Espírito Santo em você. Ele te avisa. Mas às vezes eu e você, nada a ver. Nada a ver isso aqui. Todo mundo está vivendo assim, por que eu vou viver diferente? Por isso eu quero fazer um convite nessa manhã para você. Por favor, estude a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Tenha seu tempo com Deus e a palavra. Para que você e eu temos que ter. Para quê? Para que a gente não seja enganado, dominado, manipulado. E sabe o que? Eu não digo que somente pelas pessoas, mas literalmente pelo inferno. Porque o projeto do inferno é nos afastar de Deus. É nos tornar poderosos mesmo, independentes mesmo, autossuficientes mesmo. Esse é o projeto do inferno. Então, quando você começar a se achar autossuficiente, poderoso, empoderado, não sei o quê, volta lá, na dependência de Deus, porque você está começando a ser enganado. E tudo aquilo que você tanto deseja conquistar, tudo aquilo que você tanto, aquele lugar que você tanto deseja chegar, pode ser o início da sua morte e destruição. E no 10, fala novamente sobre o orgulho e só trazer discussões. Olha o que diz. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. E aí tem um outro versículo que eu não procurei aqui, mas que diz assim, por que vocês brigam e discutem tanto se não é por causa dos seus próprios interesses? Já falamos disso aqui. Então vai lá ver. O que tanto tem discussão? Por que tanto tem discussão? Observe. Eu coloquei aqui, observe pelo que tem havido discussões em sua vida, seja com as pessoas por aí, ou na sua própria casa. Observe se o eu não está no trono. Com tanta discussão, observe se o eu não está no trono da sua vida, se o eu não está no trono da sua casa. E aí você precisa destronar esse ser aí. Exatamente. Destrona ele e coloca Deus nesse lugar. Porque o eu nasceu depois do pecado. Lembra? Não fui eu, foi Eva. Não fui eu, foi a serpente. E aí nasceu o eu. Então ele precisa ser destronado. Depois, no versículo 12, traz sobre o peso da esperança. Essa esperança que se aguarda na expectativa e fala sobre a árvore. E a árvore fala sobre renovo. A árvore sempre vai nos trazer um renovo. Troca suas folhas, dá novos frutos, faz sombra, alarga suas raízes e pode trazer descanso. Então, quando Deus cumpre algo que nós estamos esperando, a alma revive como se tocasse novamente na árvore da vida.
Então é claro que quando você coloca algo diante do Senhor, porque a Bíblia diz para nós colocar os nossos pedidos ao Senhor, quando algo se realiza, há sim um renovo dentro de nós, né? Quando aquela expectativa vem, a alma revive, e aí bem que Provérbios fala, né? Salomão diz sim, você vai sentir esse renovo. Quando algo que você está pedindo, que você está clamando, começa a acontecer. E aí eu decidi trazer uma palavra aqui para nós chamada desapontamento. Por quê? Quem sabe essa palavra tem sido a doença do seu coração. Você diz assim, não, tá tudo bem, já passou, não dá nada. Não dá nada. Mas você continua desapontado e desapontada, ou com as pessoas, ou com Deus. E o desapontamento também precisa ser perdoado. Você está desapontado com alguém? Libera o perdão dessa pessoa. Você está desapontado com Deus? Vai ter o teu tempo com Deus. Fala para Deus. Diz, Pai, estou desapontado aqui com isso, com aquilo. Trata o meu coração. Coloca o teu bálsamo aqui. Coloca-me de volta no lugar da alegria em qualquer circunstância. Porque normalmente o desapontamento, a gente usa isso aqui, ó. Deixa pra lá. Então, cuide com essa palavra, desapontamento, porque pode tornar-se uma raiz de amargura dentro de você. E em Provérbios 3, lá no capítulo 3, depois você pode ir lá ver a live, nós estudamos sobre confiança em Deus. Então, nossas expectativas, elas precisam estar na vontade de Deus. Peraí. Mas então eu tenho confiança em Deus, Deus nunca vai me desapontar, nunca vai te desapontar. Se a sua confiança estiver na vontade dele, não na sua, na vontade do Senhor, aceitando a soberania da sua vontade. Por quê? Porque ele vê além do que eu e você vimos, para que a gente não fique frustrado e decepcionado. Mas, presta atenção, se ficar frustrado e decepcionado, olha o que diz em Coríntios 4, do 8 ao 9. Vou ler aqui para você, ó. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que está dizendo aqui? Que o que importa é a vida de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. Que o nosso eu precisa destronar para que Cristo viva em nós. Então nós podemos passar por muitas coisas. Pode haver de tudo, menos desistência. Porque é Deus quem sustenta. Por isso que você não vai desistir, porque é Deus que te sustenta. Ele é a sua base. Lembra lá no início falamos sobre o fundamento ser o caráter de Deus. E Deus nunca desistiu de nada, meu querido, minha querida, não desistiu nem de ti, não desistiu nem de mim, que somos pessoas que Deus deveria ter desistido já faz tempo. Mas Deus não desistiu do ser humano, Deus não desistiu de nós, então é Ele que te sustenta. Aí depois disso, que Ele vai trazer sobre o tema central, que é o poder das companhias. E a palavra no original aqui, eu nunca vou falar certo, claro, né? Mas eu vou tentar. Rolek. Andar continuamente como estilo de vida. Então, o poder da companhia não é quem você está de vez em quando junto e tal. Não. É alguém que você caminha junto como um estilo de vida. A sabedoria, ela não se aprende apenas no ensino, mas na convivência. Os discípulos caminhavam com Jesus. Deus caminhava com Adão e Eva no jardim todos os dias. Existia um caminhar. Então o convite é para que você caminhe com Deus. Para que você caminhe no seu estilo de vida com Deus.
Aí fala que o homem bom, o homem de bem, aliás, deixa herança. E a Bíblia aqui não está falando apenas de dinheiro, mas que um homem de bem carrega a ideia de bondade, integridade e caráter alinhado com Deus. Nós já falamos aqui na live sobre do bem ou de Deus. Então, quando você vai ver as companhias para você caminhar como estilo de vida, você não vai eliminar todo mundo da sua vida, não. Você vai escolher pessoas para caminhar que tenham um estilo de vida que é o caráter de Deus. E esse é o estilo de vida que você vai viver. Mesmo que você esteja em momentos com outras pessoas, seu caráter não vai ser deformado, porque você tem o estilo de vida do caráter de Deus. Ok? Então, é do bem e de Deus ou só do bem? Pode ser do bem, mas não é de Deus. Aí, quando fala sobre o homem de bem deixar herança, não quer falar apenas de dinheiro. Lembre-se sempre disso, não é apenas de dinheiro que a Bíblia fala, porque para a eternidade o dinheiro não tem nenhum valor. Homem de bem carrega a ideia então de bondade, integridade e estar alinhado. Fala sobre lealdade e integridade. Você ser leal e íntegro no seu estilo de vida. Aí eu coloquei algo aqui e até enquanto estava estudando eu falei para o meu marido isso. Eu não quero que você se choque, mas preste bem atenção nisso. Você já viu como tem lealdade e integridade no meio do que é errado? Você já viu as facções? E que não cai a minha live? Como eles são leais, dão a vida, mas não entregam o amigo. Eles morrem, mas não entregam o parceiro. Não morrem, mas não entregam. Então, para você ver que dentro do que é mal, existe lealdade e integridade, às vezes mais do que dentro do que é de Deus. Porque às vezes quem é de Deus não dá vida para o seu amigo. Fala mal do seu irmão. Sabe, eu gostaria que você parasse aqui no capítulo 13 para analisar essa questão de lealdade, integridade, caráter de Deus e pensasse comigo o seguinte: como nós, como pais, nos comportaria um filho falando mal do outro? Um filho vindo fofocar do outro para nós. Como é constrangedor isso? Agora você pensa Deus, vendo seus filhos, um falando mal do outro. Um indo diante de Deus falar mal do seu irmão. Em vez de ir diante de Deus pedir misericórdia, pedir compaixão, sabe aquele irmão que chega para o pai e para a mãe e vai pedir compaixão porque o irmão errou, aí ele vai lá e se coloca diante do pai e da mãe para pedir a compaixão pelo irmão. Será que eu e você temos feito isso? Temos ido diante de Deus pedir compaixão e misericórdia pelo irmão que nós achamos que está errado? Ou nós vamos fofocar diante de Deus dos nossos irmãos? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, né, meu querido e minha querida. Então, por vezes, a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas, você já leu esse versículo? Que por vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por conta disso. Porque às vezes os filhos das trevas, eles entendem mais o amar o próximo, dar a sua vida, do que às vezes você e eu que somos filhos da luz. Quem anda com Deus deixa legado, não apenas bens. No versículo 23, fala sobre a essência que Deus pode multiplicar o pouco. Então, vai falar de outra coisa aqui, mas eu agora preciso falar isso. A Bíblia fala que se você for fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar. Então, por muitas vezes você não separa tempo para estar com o Pai, para falar com Deus, para ler a sua palavra, porque você diz que não tem tempo.
Porque talvez você ache que os 5 minutos que você vai separar não tem valor diante de que você deveria parar meia hora, 1 hora. É tão pouco 5 minutos. Meu querido e minha querida, comece. Que seja 2 minutos. Porque Deus vai multiplicar esse pouco tempo na sua vida. Conforme você vai passando o tempo, você vai desejar mais tempo. E Deus vai te conceder mais tempo. Sabe por quê? Porque as águas do Espírito que vão invadir você vão alinhar a sua vida interior e exterior, lhe dando mais tempo. Deus pode multiplicar o pouco, mas a injustiça consome até o muito. Se você tiver em injustiça, pode ter muito tempo e todo o tempo vai ser usado para coisa errada. E mesmo assim, não vai ter tempo para Deus. Falta de recursos não é o maior problema. Injustiça, corrupções e decisões erradas destroem a provisão. Então, por vezes, nós também ficamos presos nos recursos financeiros, achando que esse é o maior problema. Não, o maior problema não é esse. Pode destruir toda a sua provisão. Deus pode mandar, não tem aquela coisa que às vezes vem... Deus manda um monte de provisão e nunca tem? Por quê? Porque a injustiça e a corrupção e as decisões erradas destroem tudo isso. Normalmente, quando a pessoa vai perdendo o caráter, vai se envolvendo em maus negócios e as coisas vão dando errado por causa dessa corrupção, dessas decisões erradas. Então, mesmo tendo muito, tá tendo escassez. E Deus pode multiplicar o pouco dentro da justiça. E o 24 fala sobre disciplina, que tem esse contraste, né? Aqui, da disciplina e da rebeldia. E no hebraico, disciplina é instrução, correção e formação de caráter. Amor verdadeiro forma caráter, não apenas protege sentimentos. Pais que não corrigem para evitar conflito. Ai, tô exausta hoje, não tô afim dos conflitos. Aí não corrige, deixa passar. Vai deixando os filhos sem direção. Então eu coloquei aqui ó, que muitos pais não querem se indispor com os filhos. E normalmente sabe por quê? Porque não dão tempo aos filhos, de qualidade. Estão sempre trabalhando, aí o tempo que tem junto, eu não vou corrigir, né? Deixa quieto assim. Vou passar um bom tempo agora com meu filho. Vou ter um tempo de qualidade, sem correção. Tá tudo errado. Tá tudo errado, porque até o tempo decidiu ter filho, não tem tempo para os filhos. Então não devia ter tido filhos. Agora tem filhos, ore para o Senhor alinhar a sua vida para você ter tempo para os filhos. Eu até coloquei aqui, ó. Ter filhos é muito fácil. Criar filhos é que dá trabalho. E aí sabe o que? Tem muitos pais que não querem o trabalho. Mas o trabalho de ter filhos traz recompensas educar filhos traz recompensas maravilhosas. Quando eles crescem, você vai ver. Então, meu querido e minha querida, você que é pai e mãe, se indispõe assim. E por vezes nós que estamos numa caminhada junto, a Bíblia diz para nós nos admoestarmos uns aos outros. E às vezes a gente não se admoesta porque não quer se indispor com o amiguinho e com a amiguinha. Aí esse não se indispor com o amiguinho e com a amiguinha, lá no dia do juízo, nós vamos ser cobrados pelo que falamos, pelo que não falamos, pelo conhecimento que tínhamos e não passamos. Então eu fiz uma escolha. Eu prefiro me indispor. Mas no dia do juízo não ser cobrada pelo conhecimento que tinha e por não querer me indispor, não coloquei isso. Eu prefiro que a pessoa fique brava comigo. 1 ano, 2, não tem problema. Mas lá na frente vai fazer a diferença. E eu e meu marido temos vivido isso. Pessoas que 1 ano, 2, 3 anos até depois retornam em gratidão por não termos nos indispostos com eles, mas que deu resultado. E para finalizar, há um contraste espiritual. O justo vive na provisão de quem? De Deus. E tem contentamento interior. Vive na provisão de Deus e é contente dentro
Então, quando precisar, o que está dentro vai vir para fora, vai expor esse seu contentamento. O ímpio, ele pode ter muito, mas vive num vazio constante. E na hora que precisar, esse vazio vai vir para fora. Quem vive fora dos princípios de Deus, para finalizar, nunca se satisfaz. Viver fora dos princípios de Deus nunca se satisfaz. Está sempre querendo um algo a mais, está sempre descontente, está sempre em rebeldia, está sempre em ingratidão. Normalmente, a pessoa que vive fora dos princípios de Deus, normalmente, ela é rebelde e ingrata. Está sempre com ações de ingratidão com Deus e com as pessoas ao seu redor também. Então, meu querido e minha querida, que em nome de Jesus este capítulo possa realmente ter confrontado você aí e que trabalhe durante essa semana em seu interior. E lembrando que precisamos vigiar sim com quem estamos caminhando como estilo de vida, mas que a nossa busca seja firmar as nossas raízes, para que possamos retornar em alguns lugares que nos retiramos, porque não estamos sendo termostatos, mas termômetros sendo alterados pelo ambiente, para que possamos voltar e mudar o ambiente. Sermos canal de bênção. Amém?